O trabalho é sobre o perfil nutricional e a análise comparativa dos recursos alimentares da quelônia Midas e a influência da urbanização na sua dieta. Então, as alterações das zonas costeiras elas causam mudanças na composição nutricional dos vegetais marinhos, afetando na dieta dos herbívoros. Dentre esses herbívoros afetados está a tartaruga verde, que sofre com a perda de habitat e com a alimentação, por exemplo. Ela é a mais comum entre os mega-herbívoros costeiros e tem como área de alimentação e desenvolvimento a região entre marés e infralitoral raso, sendo a única espécie que é herbívora durante toda a vida. Então, foi comprovado que cerca de 83% da alimentação da tartaruga verde é composta de uma única espécie e acredita-se que essa baixa diversidade alimentar esteja associada com a degradação do ambiente. Então, o estudo teve como objetivo determinar o valor nutricional de clorofila A, carotenoides, ficobiloproteínas, açúcares solúveis, proteínas hidrossolúveis, lipídios, carboidratos e caloria das principais macroalgas e gramíneas marinhas. Também de comparar a variação espacial e temporal do valor nutricional das duas localidades, de relacionar a incidência de fibropapilomatose e a saúde das tartarugas com o valor nutricional e a urbanização. Então, a área de estudo foi na região sudeste do Brasil, no estado do Espírito Santo, entre a Ilha do Boi, no município de Vitória, que é uma região altamente urbanizada, e a Enseada das Garças, no município de Fundão, que é considerada pouco urbanizada e está numa área de proteção ambiental, Costa das Algas. Para análise da dieta e fibropapilomatose e de condição corporal, foi utilizada uma base de dados de tartarugas verdes encontradas na região entre os anos de 2009 e 2014. As coletas elas foram feitas pelas equipes do Tamar e do ICMBio e foram analisadas as algas da dieta de 77 tartarugas verdes. Entre elas foi escolhida para análise espécies de 3 gêneros de macroalgas e uma de grama marinha. Para análise de prevalência e severidade de fibropapilomatose foi considerado só os indivíduos encontrados encalhados na região de estudo, que foi em Vitória 184 e em Fundão 46. E os tumores eles foram divididos em 4 categorias de tamanho de acordo com o comprimento do tumor, que é do tipo A, que é menos ou igual a 1 centímetro, tipo B de 1 a 4 centímetros, tipo C entre 4 e 10 centímetros e tipo D, que é maior de 10 centímetros. Então, utilizando o número de tumor e a categoria de tamanho, foi gerado um índice de severidade da doença, que foi dividido também em 3 níveis de severidade, que é do FPS 0, que é de 100 tumores, até o FPS 3, que daí são os severamente afetados. A condição corporal dos indivíduos ela foi avaliada de acordo com o Walsh, considerando o afundamento do palastrão, as características dos olhos e a musculatura do pescoço e das nadadeiras. Então, foi realizada 2 coletas durante o verão e 2 durante o inverno nas praias da Enseada das Garças, em Fundão, e da Ilha do Boi, em Vitória. As algas e a grama marinha foram coletadas na zona entre marés no período de baixa mar e de marés de Syzygia para ter acesso aos espécimes do infralitoral. Para avaliação de parâmetros nutricionais foram realizadas as quantificações de teor de pigmentos fotossintetizantes, carboidratos, proteínas, lipídios e caloria dos vegetais marinhos. E para cada avaliação nutricional foi feita 3 repetições obtidas a partir da massa da amostra úmida de cada população coletada. Então, para análise de dados, foram analisados dados de carboidrato não estruturais, lipídios, proteínas totais, pigmentos e carboidratos e calorias. Eles foram submetidos à análise de variância ANOVA unifatorial e ao teste a posterior de Tucker. Então, foi considerado um p-valor maior que 0,05 para os 6 testes unifatoriais da ANOVA e os resultados calóricos de alodo, lipinea e uva foram mais elevados em Vitória nas 2 estações do ano. Teve um gênero de caulerpa que apresentou valor não significativo no verão e outro que teve valor calórico maior em Fundão no verão. Já no inverno, a uva foi a espécie que teve a maior diferença
nas duas localidades e os maiores valores registrados. Quanto os teores de carboidratos e lipídios, eles apresentaram mais elevados na região de Vitória nas duas estações, exceto para a Caulerpa, que ela teve um valor maior em Fundão no verão, com 0,62 miligramas por gramas. A Ipínia teve maior alteração lipídica no verão, enquanto a Caulerpa ela não teve alteração significativa. Já no inverno, que a maior diferença foi encontrada na uva. Os maiores valores de carboidratos eles foram encontrados em Ipínia nos 2 períodos de análise também. Na análise de proteínas hidrossolúveis, e a Ipínia ela teve a maior concentração na área pouco urbanizada durante o verão. E quanto às diferenças entre as localidades, e daí a uva teve os maiores índices nas duas regiões. Quanto aos pigmentos fotossintetizantes, a concentração de ficoliproteínas em Ipínia ela foi maior em Vitória para os 3 pigmentos acessórios analisados nas duas estações. Nas ambas localidades e estações, a ficoritrina teve valores mais altos que a aloficocianina e a ficocianina. E os testes estatísticos mostrou que há diferença significativa entre localidades para a ficocianina e ficoritrina nos 2 períodos, com a ficoritrina tendo maior diferença durante o verão. E em ambos os períodos também a aloficocianina não teve diferença significativa. Então, a região de Fundão ela teve valores mais elevados nas concentrações de clorofila para a maioria das taxas nos dois períodos. A Alódole teve concentração maior nos 2 períodos de análise também, e só foi ultrapassada pela Caulerpa, que teve valores um pouco maior no inverno. A uva ela apresentou menor quantidade de clorofila em Fundão, tanto no verão quanto no inverno, e os teores de clorofila se apresentaram significativamente diferentes em Vitória para a Alódole, Ipínia e uva nas duas estações. Com exceção a Ipínia, que no verão apresentou diferença significativa. Já para os carotenoides só foram encontradas diferença em Alódole no verão e no inverno. Quanto à dieta, o número de táxons vegetais é maior em Vitória do que em Fundão e em todas as divisões, sendo que Rodófita, a divisão é mais rica, tendo 21 gêneros em Fundão e 10 em Vitória. E apesar da divisão, Rodófita teve o maior número de táxons. Na área pouco urbanizada foram encontrados 39 tipos de táxons, enquanto na área urbanizada foram 16 só. As duas regiões tiveram resultados de... A área pouco urbanizada teve menor porcentagem de indivíduos com fibropapillomatose e também não apresentou registro de tumores da classe 1. Já a área altamente urbanizada teve maior porcentagem de tumores da classe D, chegando a apresentar o dobro de valores registrados na outra região. Então, as duas regiões tiveram resultados de condições corporais dos indivíduos parecidas. Fundão teve 53,57% de indivíduos com condição corporal boa e Vitória 48,87%. A porcentagem de indivíduos com condição corporal ruim também não teve muita diferença, mas a porcentagem de Vitória foi um pouco maior, e com 34,58% dos indivíduos. Quanto aos parâmetros nutricionais, então teve diferenças ambientais entre as regiões e um impacto por enriquecimento em nutrientes na região de Vitória. Baixo teor de clorofila A e de carotenoides em Alódole, Ipínia e Caulerpa, associados à elevada instabilidade ambiental em Vitória, provavelmente geram declínio significativo nas suas taxas fotossintéticas.
A uva é tolerante a ampla variação de níveis de nutrientes e de população, e também apresentou teores de clorofila A mais altos que as outras regiões, que as regiões impactadas no caso. Os valores encontrados para ficobiliproteínas, eles foram maior na região com maior grau de urbanização, que foi em Vitória no caso, e os metabólitos primários foram mais altos na região de Vitória também, sendo que os valores lipídicos não ultrapassaram 1,5 em todas as taxas avaliadas. Os parâmetros nutricionais, os valores das proteínas foram maior em relação à área menos impactada, com média de 2,32%. E os valores calóricos encontrados, eles foram maior em Vitória, o que pode ser reflexo das maiores concentrações de proteínas, lipídios e carboidratos que tem lá. E isso pode ser explicado também como resposta dos organismos sobre as condições ambientais que causam estresse fisiológico, produzindo principalmente metabólitos primários. Quanto ao parâmetro da saúde das tartarugas, teve uma taxa de fibropapilomatose maior na região altamente urbanizada, com 43% dos indivíduos, sendo que desses 24 estavam altamente afetadas. Então, a qualidade ambiental ela tem uma grande influência no predomínio da doença. E as tartarugas que forrageiam em áreas pouco urbanizadas, elas apresentam grande diferença na composição da dieta. 72,27% da dieta da tartaruga verde na região é mais empacotada, representada por um único gênero, que daí é a uva, as algas, elas possuem metabólitos com atividade antiviral. Assim, uma dieta que tem maior variedade de espécies, ela pode auxiliar na resposta das tartarugas com a fibropapilomatose. As tartarugas da região urbanizada, mesmo com maior incidência de fibropapilomatose, elas mantêm a condição corpórea delas boa, e pode ter relação com o alto valor calórico encontrado nessa região. Essa dieta calórica, ela aponta uma alimentação mais rica em proteínas, lipídios e carboidratos, que também não garante a dieta balanceada para as tartarugas que se alimentam no local, devido à diminuição dos itens alimentares. Disponibilidade dos itens alimentares. Então, pode-se concluir que diferentes graus de urbanização provocam mudança na composição química e nutricional das macroalgas e das angiospermas marinhas. Também comprovou que a degradação do ambiente ela proporciona uma alteração na comunidade vegetal, que influencia de forma considerável a disponibilidade de alimentos para a tartaruga verde. E o valor nutricional e de diversidade da dieta verificada, eles são relacionados com a incidência de fibropapilomatose e condição corporal das tartarugas verdes. E é isso. Obrigada. Referências.